O meu tio é engenheiro civil e atualmente ele está acompanhando uma obra de um aeroporto na cidade. Como eu sempre tive curiosidade de ver o andamento de uma construção, meu tio me convidou para visitar a obra. Chegando lá, o primeiro conceito que ele me explicou foi sobre a importância da compactação do solo. A compactação pode ser realizada por meio do aumento de peso específico, da redução do volume e da permeabilidade e compressibilidade do solo. A técnica de compactação é um processo feito para melhorar as propriedades do solo, garantindo certa homogeneidade, utilizando energias que podem variar em função do ensaio ou do equipamento. Os ensaios são praticados em laboratório, como o Proctor normal, o intermediário, o ensaio CBR e Harvard, ou simulando as condições em campo, como no caso de rolos compressores e compactadores. A partir desses ensaios, é feita uma curva de compactação, que permite observar a efetividade do processo por meio de valores de peso, massa e teor de umidade do solo, por exemplo. Um exemplo é a técnica de compactação de aterros, que consiste em lançar camadas horizontais de solo. Após essa etapa, o operário da obra utiliza um rolo compressor ou outra máquina adequada para a compactação daquele solo, reduzindo seus vazios. Meu tio também me disse que os equipamentos utilizados e a energia de compactação do solo são essenciais para a eficiência da construção. Devido às exigências em vários projetos, muitos equipamentos foram desenvolvidos e, consequentemente, a energia de compactação sofreu modificação. Os principais equipamentos utilizados são os soquetes mecânicos, os rolos estáticos e os rolos vibratórios. Já a energia aplicada influencia no peso específico seco do solo, assim como o seu teor de umidade. Essa energia de compactação é utilizada na construção de estradas, aeroportos, barragens de terra e fundações. Na construção de rodovias e aeroportos, por exemplo, a compactação possibilita a execução imediata do pavimento definitivo, sem receio de recalques futuros. Já na construção de barragens de terra, a técnica de compactação melhora a estabilidade do maciço terroso. Por fim, camadas de solo que recebem estruturas de fundação direta devem possuir compactação suficiente para absorver adequadamente as tensões provenientes dessas estruturas. A energia compactada não é a única responsável pelas respostas que os solos fornecem aos esforços que são submetidos. Os tipos de estrutura do solo, as variações da textura, a mineralogia e a quantidade de água também podem influenciar na qualidade da obra. Meu tio me explicou que o entendimento da prática do ensaio da compactação é muito importante para fornecer parâmetros básicos para uma efetiva realização da obra. Por isso, continue pesquisando para você conhecer mais sobre as possibilidades de compactações de solos e se aprofunde no assunto. Bons estudos e até a próxima! Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à terceira aula da disciplina de Fundamentos da Mecânica dos Solos. Eu sou a professora Amanda. O tema da aula de hoje é a compactação do solo. E eu quero retomar aqui um assunto que eu deixei pendente lá na aula passada, que eu perguntei para você, né? Aliás, eu dei o exemplo do solo aqui de Londrina e falei que se eu pegasse esse solo, colocasse lá na classificação TRB, né, ou TBR, eu não ia conseguir obter uma classificação como esse solo sendo bom para pavimentação. E aí eu falei, e daí, né? Esse solo não pode ser usado para pavimentação? Aqui no Paraná a gente vai deixar de fazer estradas? Não. Aí eu dei um gancho aí para você entender que se eu fizesse a compactação do meu solo, eu melhoraria as resistências dele e assim eu conseguiria utilizar ele tanto para pavimento, né, pavimento rodoviário, ou para utilizar como pavimento aí de pistas de aeroporto e assim por diante. Então, a compactação
ela melhora o nosso solo, ela dá alguns benefícios que façam que ele se torne mais resistente, tá? É um ensaio simples, né? Em laboratório, por exemplo, a gente pegaria um pouco de solo, colocaria dentro de um cilindro e aí a gente ia dando golpes para compactar mesmo. Então, essa compactação vem no sentido de compactar esse solo. Mas não é mágica. O que acontece com essa compactação é que ela rearranja as estruturas do nosso solo, né? Então, ela expulsa o ar que está dentro do nosso solo através desse golpe. Então, bate lá um pouco no solo, aí o ar vai embora e as partículas vão se rearranjando. Com isso, elas se aproximam uma das outras, certo? E nessa aproximação, elas ficam mais fortes, mais resistentes. Então, a gente diminui o espaço de vazios e diminui com isso o volume do nosso corpo de prova também, acredite se quiser, né? Essa compactação faz com que o solo fique mais junto, mais agregado. E se ele está mais junto, mais agregado, ele fica mais forte, mais resistente, principalmente às solicitações mecânicas, como, por exemplo, passar um caminhão por cima do nosso pavimento, certo? Deu para entender mais ou menos? Vamos ao quadro que você vai ficar mais claro. Bom, o que representa compactar um solo? Representa eu fazer um incremento da massa específica por meio de meios mecânicos ou manuais, que vão permitir a redução de vazios. O objetivo principal é melhorar as características mecânicas do solo. E nessas características mecânicas entram também diminuir a permeabilidade, diminuir deformações e aumentar a resistência do solo. Por que eu diminuo também a permeabilidade? Porque eu diminuo o espaço vazio. E a água, né, essa questão da permeabilidade tem a ver com a água. Se eu diminuo o espaço vazio, não tem por onde a água passar. Então, a permeabilidade desse solo também diminui. E se eu diminuo essa permeabilidade, né, essa passagem aí livre de água, ele se torna mais resistente. Porque, às vezes, a água no solo, em excesso, se a gente estiver falando de um solo argiloso, não faz bem, né? Então, com isso também diminui as deformações, porque o solo está mais compactado, uma partícula está mais próxima da outra. E aumenta a resistência. Então, tem muitos benefícios aqui que essa compactação pode resolver. E se eu olhar aqui para essa figura, eu quero que você acompanhe, então, a quantidade de água presente nesse solo, né? No antes e no depois. E a quantidade de sólidos. Tá vendo que permanece o mesmo? Né? Eu tenho a mesma quantidade. Eu não diminuo nem água, nem sólidos. Porém, o meu ar vai embora. Porque a compactação, né, essa queda do meu pilão aí que está batendo no solo, faz com que o ar, né, seja expulso. E aí eu diminuo o volume pela expulsão do ar presente na nossa estrutura. Bom, a eficiência da compactação depende do tipo e do estado do solo, né? Principalmente antes da compactação, e também da energia aplicada durante o processo. Algumas aplicações de um solo compactado, um aterro de barragem. Então, quando eu estou trazendo, né, fazendo lá um solo, uma barragem de terra, por exemplo, e eu vou colocando uma porção de solo, eu preciso compactar para que eu possa vir com a próxima camada, né? Assim eu garanto a maior resistência dessa minha obra de contenção, tá? Pavimentos rodoviários, comentei bastante aqui também. E, claro, melhora a capacidade de suporte dos solos superficiais. O que isso significa? Se eu estou pensando em fazer uma fundação rasa, como, por exemplo, um radier ou uma sapata, então aqui uma opção do radier ou uma sapata. Essas minhas duas fundações vão ficar apoiadas quase na superfície, tá? Talvez uns 2 metros ali abaixo. Aí eu posso melhorar esse meu solo para que eu consiga fazer essa fundação e essa fundação suporte a minha edificação lá na frente. Então a compactação ela é muito útil, não somente quando eu quero fazer um pavimento rodoviário, mas em outras circunstâncias em que eu preciso melhorar a resistência do meu solo, certo? Então vamos lá aprender mais um pouquinho sobre ela. Para que fique claro, para que você entenda o processo da compactação, geralmente, se eu estiver em laboratório, eu vou fazer um ensaio chamado de Proctor. Então, nesse ensaio, eu vou colocar um pouco de solo, né, dentro de um cilindro ali,
um material metálico, eu vou colocar uma porção de solo e eu vou dar golpes com o meu pilão para que essa camada de solo se diminua ali de volume, se compacte, certo? Depois eu coloco uma outra camada de solo e uma outra. Geralmente a gente divide em 3 no ensaio normal. Se eu estiver fazendo um outro ensaio com energia modificada, né, eu vou acrescentar aí a quantidade de camadas. Então, o procedimento é simples. O próprio nome, né, compactação do solo, é o que a gente vai realizar. Se eu estiver em laboratório, vou fazer um ensaio Proctor. Se eu estiver em campo, imagina pavimentar, imagina compactar o solo que vai servir para um pavimento. Aí eu passo aquele equipamento do caminhão rolo, né, o rolo compactador que a gente costuma chamar, que em vez do pneu, ele tem um rolo, que aí ele passa várias vezes pelo solo, né, quantas vezes forem necessárias aí para poder fazer essa compactação. Vamos ao quadro. Bom, no ensaio Proctor, acostume-se com esse nome, né, que esse é o nome do ensaio de compactação, a densidade que o solo apresentará após a compactação realizada com uma determinada energia depende da umidade do solo naquele instante. Então, comece a pensar, para fazer o ensaio de compactação, eu preciso saber a umidade desse solo no momento da compactação, porque ela vai influenciar na densidade que o solo vai apresentar após a compactação, certo? Então, eu meço, né, a quantidade de água a ser acrescentada aí no meu solo para que eu atinja a minha densidade máxima, tá? Então, existe uma umidade ótima que é necessária para compactar cada energia de compactação. As energias são essas daqui. Elas variam de normal, né, energia modificada, intermediário ou de 12 golpes. E aí o que muda a minha energia em si é o peso do pistão e a altura de queda da qual eu vou jogar ele, tá? E claro, aí golpes por camada ou quantas camadas eu for realizar. Mas ó, para ter noção, uma energia normal, eu vou ter um pistão de 2,5 kg caindo de uma altura de 30,5 centímetros. Se eu quero fazer uma energia intermediária ou um ensaio modificado, o meu pistão vai ter 4,5 kg e ele vai cair de 45,7 centímetros. Então, já muda tanto a altura de queda quanto o peso do pistão e, consequentemente, a energia que ele está aplicando no nosso ensaio. Bom, além disso, um ensaio parecido, né, com um ensaio de compactação é o CBR, essa sigla é em inglês e o nome em português é Índice de Suporte Califórnia. Talvez você possa encontrar também como ISC, tá? Se referencia ao mesmo ensaio. Bom, no Índice de Suporte Califórnia, geralmente eu faço esse ensaio quando eu quero fazer mesmo, utilizar o meu solo para pavimentação. Nesse índice, né, ele é a relação entre a pressão exercida por um pistão de diâmetro padronizado, necessária a penetração no solo até determinado ponto. E ele permite conhecer a expansão de um solo sob pavimento quando ele estiver saturado. Então, olha que legal. Quando o meu solo, né, sofrer ali, faz de conta que choveu ou faz de conta que a gente umedeceu esse solo de propósito, eu vou saber o quanto ele se expande, né? Já que o solo vai ser a fundação da nossa pavimentação, eu vou ter uma noção do prejuízo, né, que eu teria lá na minha pavimentação, tá? E ele indica também a perda de resistência do solo com a saturação. Eu comentei com vocês aqui que tem muitos solos, como por exemplo os solos argilosos, que eles perdem um pouco da sua característica, da sua resistência com a saturação, né? Com o aumento de umidade. Principalmente se esse solo for colapsível. Guarde esse nome, né? Solo colapsível significa que ele está lá, tranquilo, aí choveu demais, ou de repente estourou um cano, né, inundou esse solo aí, saturou, ele chegou lá no seu máximo, todos os espaços vazios foram preenchidos com água, além do próprio grão de solo que também inchou ali com água. E aí o que acontece? Esse solo perde a capacidade de resistência dele, aquela capacidade de suportar a edificação na qual ele está suportando. Então ele colapsa, por isso que ele tem esse nome de colapsível. E nesse colapso, o que acontece? Ele geralmente, né, dá aquela rebaixada assim. Por quê? Porque antes ele estava suportando um determinado peso, esse peso não aumentou, porém esse solo perdeu a resistência. Então ele dá uma
sabe? E aí que a gente começa a chamar, né, começa a observar alguns recalques na nossa edificação, e esse movimento assim do solo perder a sua resistência, lá na nossa edificação vai resultar em trincas na parede, em rachaduras, que é coisa que a gente não quer. A gente não, né, não quer consertar isso aí depois, não quer nem que aconteça. Mas, olhando aparentemente, a gente pode achar que é só da parede, que está acontecendo alguma coisa, mas muitas vezes essa rachadura, essa trinca, está vindo lá de baixo, daquele solo que saturou e não podia ter saturado. Então, guarde esse nome, solo colapsível, né? Por isso, o ensaio de índice de suporte Califórnia mede essa expansão do solo, né? Ou seja, indica a perda de resistência que ele teria com a saturação. Vamos voltar ao quadro. Bom, a compactação em campo, ela se dá mais ou menos pela escolha da área, né? Então, se eu vou utilizar essa quantidade aqui de solo para fazer a pavimentação da minha rodovia, limpeza e regularização, o lançamento do solo e também o espalhamento e regularização da camada. Então, eu vou jogar o material, vou espalhar e regularizar. Aí eu começo o processo de dar umidade a esse solo através da pulverização, ou seja, eu vou jogando água nesse solo e vou homogeneizando para que todas as partículas estejam com o mesmo teor de umidade. Corrijo se necessário, né, para que eu atinja a minha umidade ótima e aí realizo a compactação. Em seguida eu faço controle e escarificação e preparo para a próxima camada. Essa escarificação significa eu fazer algumas ranhuras assim no solo para que eu libere um pouquinho de solo solto naquela camada e prepare essa camada para a camada seguinte. E aí quando essa camada seguinte for ser lançada sobre essa anterior, esse solo solto, escarificado, cria um certo atrito. Então eu garanto que a camada de baixo, que já foi compactada, está pronta e vai funcionar, né, mecanicamente junto ali com a camada de cima. Vamos falar sobre a curva e a energia de compactação. A curva é basicamente o resultado que eu vou obter lá do meu ensaio de compactação. Então, eu meço, né, a quantidade de umidade que eu preciso, eu sei qual que é a umidade ótima de compactação desse solo e eu sei também a densidade que esse meu solo vai chegar através das umidades que eu for proporcionar para esse solo. Então, a minha curva de compactação vai ser dada em função da umidade, que vai estar no eixo X, e da densidade, né, ou seja, da massa específica seca do nosso solo lá no eixo Y. Vamos ao quadro. Bom, como por exemplo, essa figura aqui. Para cada solo, existe uma umidade ótima e uma massa específica seca máxima. E onde elas se encontram dentro dessa minha curva de compactação? No ponto mais alto aqui da minha curva. Então, se eu pegar o meu ponto mais alto, né, projetar ele em X, eu tenho a minha umidade ótima, e se eu projetar ele em Y, eu tenho a minha massa específica seca máxima, essa aqui, tá? Então, para cada solo, né, vai existir um teor de umidade e uma massa específica seca máxima, tá? Então, para cada compactação, eu vou ter que medir separado, não posso só pegar um resultado e replicar para os demais. Antes de eu atingir esse meu ponto aqui, né, onde vai estar lá minha umidade ótima e a minha massa específica seca máxima, eu tenho o ramo seco. Então, ou seja, nesse pedaço aqui, eu tenho o ramo seco. E depois eu tenho o ramo úmido. Eu atingi a minha umidade ótima, que é aquela umidade necessária para a compactação, e toda a umidade que eu acrescentar daqui em diante vai tornar o meu solo mais molengo, concorda comigo? Ele vai estar cada vez mais saturado, então vai ser mais difícil de trabalhar. À medida que cresce o teor de umidade, o solo se torna mais trabalhável, né? Resultando em maiores massas específicas e menores espaços vazios. Isso até eu atingir aqui o meu ponto máximo, né? Onde eu vou ter ali a melhor resposta do meu solo. Então, observe aqui também essas três curvas e vejam que elas se comportam com relação à energia de compactação que eu apliquei. Então, na energia normal, né, eu tenho lá 5,7
quilogramas por centímetro, né? Ainda por centímetro cúbico, ou seja, a força que eu estou aplicando dentro de um volume de corpo de prova, tá? Então, no ensaio normal, eu tenho 5,7, no intermediário, eu tenho 12,6 e no modificado, eu tenho 26,6. Então, a energia está aumentando, né? Conforme aí eu vou modificando os meus ensaios. E o que acontece com o fato de eu aumentar a energia? Eu vou modificando as minhas curvas. Então, vejam, para um ensaio de curva normal, né, de energia normal, eu tenho esse ponto ali de umidade ótima e massa específica seca máxima. Então, vamos anotar aqui, para uma energia normal, eu teria uma umidade ótima de 22%, vou dar uma arredondada ali, e uma massa específica seca de 1,56 mais ou menos, né? Gramas por centímetro cúbico. Já quando eu venho e aumento a minha energia, ou seja, eu passo de um ensaio normal para uma energia intermediária, o meu ponto máximo está aqui. Então, eu diminuo o meu teor de umidade máximo, ótimo, desculpa. Então, eu vou ter lá agora 21%, porém, eu aumento a minha massa específica seca máxima. Então, vai estar ali 1,62 mais ou menos. E quando eu estou tratando da energia modificada, né, que está aqui numa curva mais alta, eu vou ter um menor ainda teor de umidade, tá ali na faixa dos 19% mais ou menos, e uma massa específica seca máxima cada vez maior, de 1,67. Então, observem aqui o que acontece. Eu tenho teores de umidades menores, conforme eu vou aumentando a minha energia. Então, no aumento de energia, eu diminuo o meu teor de umidade ótimo, tá? Ou seja, eu preciso de menos água para fazer com que eu atinja a minha compactação. E, entretanto, eu tenho um maior peso específico seco máximo. Então, tudo depende do objetivo que eu tenho, seja em campo ou seja em laboratório. Se eu tenho menos água à disposição, porém eu preciso atingir, né, um peso específico seco máximo de determinado valor, eu aumento a minha energia para que eu atinja as mesmas condições, só que considerando uma menor quantidade de água. Agora, se eu quero uma maior quantidade de água, né, porém eu não estou me preocupando com a massa específica seca máxima, eu posso diminuir a energia. Então, eu vou lá, faço um ensaio normal, por exemplo, que daí eu tenho uma curva aqui nesse sentido, um pouco menos incrementada ali, porém com teor de umidade maior. Então, tudo isso varia conforme a nossa situação, se eu estiver em campo ou se eu estiver em laboratório. É importante que você entenda, né, como se comporta essa curva e como é que é a resposta que o meu solo vai dar diante da solicitação que eu estou realizando. Afinal, eu estou compactando o solo, eu estou mudando completamente as características dele, né? Seja característica natural, seja a característica que eu vou lá transformar ele agora em pavimento, eu estou modificando. E aí eu preciso, né, parar, pensar e ver o que compensa. Às vezes eu fazer uma energia com um ensaio com uma energia, né, mais a modificada, que é aquela maior, eu vou estar mudando propriedades desse solo. E aí, se eu fizer um cálculo errado, né, uma quantidade de água errada que eu preciso adicionar lá na minha mistura, eu já estrago o meu ensaio inteiro, seja em laboratório ou seja em campo. E aí tem aquela questão do ramo seco e do ramo úmido. Enquanto eu ainda estou dentro do ramo seco, ou seja, eu não atingi a minha umidade ótima, eu posso acrescentar água no meu solo que ele vai me dar uma boa resposta, né? Ele vai conseguir ali trabalhar, vou conseguir cada vez mais homogeneizar e compactar, ele vai me dar uma resposta boa. Acontece que a partir do momento em que eu extrapolei essa umidade ótima, né, que seria a umidade ali ótima para eu fazer a compactação, aí eu começo a ter um solo
muito mais saturado, em que se é difícil trabalhar. Então, precisa sempre, né, tomar cuidado aí e ver os objetivos, seja em campo ou seja em laboratório, para realizar uma boa compactação. Vamos agora resolver uma situação-problema que vai te ajudar a entender um pouco dos conceitos de compactação. Vamos ao quadro. Bom, imagina que você trabalha numa empresa, né, e ela ganhou uma licitação para fazer a abertura de uma via alternativa entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo. E vão ser necessários a construção de aterros. Então, em determinado trecho, existem afloramentos rochosos que podem servir como empréstimo de agregado para a pavimentação. E você ficou encarregado pelo controle de compactação desses aterros. A sua atividade é auxiliar a equipe que fará a adequação e a compactação, né, de uma área para futuras instalações de um centro de apoio ao tráfego rodoviário. E será construído um aterro horizontal com 4,6 metros de altura e grau de compactação de 100%. A área retangular mede 20 metros de frente e 50 metros lateral, localizada em um declive uniforme e constante com diferença de cota de 6 metros. Então, aqui está um desenho para você não ficar tão perdido. Eu tenho 20 metros de frente, 50 metros de lateral e 6 metros de altura, né? Porém, eu vou fazer um aterro até a cota de 4,6, ou seja, toda essa área que está aqui em cinza será aterrada. O peso específico do solo é de 16,4 kN por metro cúbico e o teor de umidade é de 13,5%. O chefe da equipe de campo necessita saber quanto de volume você deverá, né, acrescer ou ser escavado, além do volume a ser adicionado de água, considerando a condição natural de campo para que seja atendida a condição de compactação no projeto. Muito bem, então ele te deu 5 pontos, né, de umidade e de massa específica seca. Então, com esses 5 pontos, você já imagina que nós vamos traçar uma curva de compactação, né? Umidade está em X, massa específica seca está em Y. Então, temos esses pontos, 5 pontos, e agora eu peço para a gente ir na câmera de documentos para acompanhar a resolução aqui do nosso exercício. Então, ó, só para te mostrar, a nossa curva de compactação está aqui. Os 5 pontos, né, foram aqui acrescidos ao longo do eixo X e Y, para que a gente atingisse a nossa curva aqui de compactação, tá? Com essa curva eu consigo obter, né, lá no seu máximo, um teor de umidade ótimo e uma massa específica seca máxima para essa curva aqui. Mas vamos começar aqui com os cálculos, depois a gente volta na curva para tirar os parâmetros que vão ser úteis, né, vão ser necessários para a gente realizar aí o nosso volume de aterro. Então, vamos lá. Imagina que para o volume de cálculo, a gente vai utilizar o mesmo procedimento para a obtenção de área do triângulo, que esse triângulo compõe o aterro. Então, a gente vai fazer uma semelhança de triângulos, né? Ele pegou aqui as informações de 50, que é essa área lateral, tá? E comparou com a altura de 6 metros, a altura total aqui. Colocou, então, 56. Depois pegou a área lateral aqui, X, que é a área que a gente quer descobrir, e essa outra altura pequenininha. Então, ele está comparando esse triângulo maior com esse triângulo menor aqui, achurado, certo? Esse X, que é o nosso comprimento lateral do aterro, fazendo essa relação, deu 38,3 metros. Beleza. Então, agora eu posso descobrir o volume do aterro fazendo a área simplesmente ali desse meu triângulo. Então, vou fazer a área aqui do triângulo, né? Então, base vezes a altura dividido por 2 e vou multiplicar por essa medida lateral aqui da frente do nosso aterro, que vai ser de 20 metros. Então, eu vou pegar aqui a minha base de 38,3, né? A minha altura de 4,6 metros dividido por 2, vezes 20, que é essa minha área lateral. E eu vou obter um volume de 1.761,80 metros cúbicos. Bom, ainda eu preciso descobrir o meu volume de aterro, né? E o meu volume de água a ser adicionado nesse aterro. Então, a gente já sabe, lá dos nossos índices físicos, né, desde a nossa aula passada,
que o volume de aterro pode ser obtido pelo volume dos sólidos, né, vezes 1 mais o índice de vazios do nosso aterro. Então, considerando a umidade natural de campo de 13,5, que foi dado para a gente no enunciado, né, da nossa situação problema, e os pesos específicos naturais, nós temos que o índice de vazios de aterro, né, pode ser descrito em peso específico do terreno, dividido pelo peso específico seco, menos 1, tá? Trabalhando essas equações, né, substituindo esse índice, essa massa específica seca por massa específica dividido por 1 mais umidade, estou trabalhando somente com as relações dos índices físicos, tá, pessoal? Então, só substituição aí dos valores e um pouquinho de matemática. Eu obtenho aqui os dois valores do aterro que me foram dados, né, de 16 e 40, a minha umidade natural de campo de 13,5, coloco aqui na minha expressão e eu obtenho um índice de vazios do aterro de 0,13. Beleza. E aí agora eu vou obter esse valor do G, né? Então aí eu tenho lá o meu peso específico dos sólidos dividido pela minha massa específica aqui da água, que geralmente a gente usa 1. Eu dei uma aproximada aqui para ficar mais claro de você entender. Então tá, massa específica dos sólidos, né? Massa seca vezes 1 mais o índice de vazios do aterro, dividido aqui pela minha massa de água. Ele está usando em peso específico, tá? Por isso que está 10 e não 1. Então, substituindo os valores aqui, eu obtenho 1,63, tá bom? Seria a minha densidade aqui real, né? Esse meu valor de G. Bom, o valor do volume de vazios, do volume dos sólidos, né? Corresponde ao volume do aterro menos o volume de vazios. E aí o meu volume de vazios é o índice de vazios do aterro vezes o volume de sólidos e substituindo eu obtenho 1.559,11. Beleza. Guardando esses valores aqui, eu já tenho o meu volume de aterro e já tenho o meu volume dos sólidos, tá? Temos o nosso grau de a nossa curva do grau de compactação e aí eu tenho o teor de umidade ótimo, né? Que está aqui na faixa dos 22,2 e a minha massa específica, meu peso específico seco máximo está aqui entre 16 e 16,5. Então o livro considerou como 16,4. O meu grau de compactação foi dado a 100%. Então, né, continuando aqui a minha resolução, agora para eu calcular o meu volume de água, considerando um teor de umidade de 22,2, que é o obtido na curva, é só eu colocar dentro dos meus valores aqui. Aí eu obtenho tanto o que eu já tinha no terreno, quanto o necessário para o aterro. Então, para o terreno eu vou usar a umidade natural de 13,5, lembrando que 13,5 é para a gente mostrar em porcentagem, mas que na hora do cálculo eu tenho que tirar, né, dividir por 100, então 0,135. O meu volume aqui dos sólidos e a minha densidade de 1,63. A mesma coisa eu faço para a água, né, só que agora utilizando 22,2, que é do meu grau de compactação. E subtraindo esses dois valores, eu tenho 221,10 metros cúbicos, que é o volume de água a ser adicionado no meu aterro, né, para eu fazer a compactação. Vamos voltar ao quadro. Então, aqui seria, né, o resultado, o meu volume de solo e também o meu volume de água, certo? Então, aqui o importante é que você entenda como é que foi utilizado, né? Lembre-se que os índices físicos são bastante importantes. A gente usou ele basicamente ao longo de toda a situação problema. E é ele que nos ajuda aí a identificar o que vai ser utilizado no nosso solo. E o teor de umidade é um índice físico, né? Bem expressivo aí, que é muito utilizado e que sem ele a gente não consegue fazer a nossa compactação. Vamos conversar agora sobre a compactação em campo. Eu comentei com você que a gente pode fazer tanto a compactação em laboratório, que geralmente lá em laboratório que a gente avalia, né, se o nosso projeto está sendo executado da maneira correta, e em campo eu não posso pegar uma porçãozinha de solo, compactar essa porção de solo e colocar ela lá no campo. Depois pegar outra porção, compactar e colocar. Então eu preciso compactar a área inteira, né? E para isso a gente usa os rolos compactadores. Vamos ao quadro. Bom,
Então, eu tenho alguns equipamentos, né? Tanto os rolos compactadores, quanto o soquete mecânico, que é aquele soquete menorzinho, que o próprio operador consegue trabalhar. Ele pode ser manual ou mecânico, né? E aí tem algumas especificações dependendo do tipo de solo. Então, por exemplo, para um solo fino, eu posso fazer uma compactação de 10 a 15 centímetros de espessura, enquanto para solo grosso, fica aí fixado em 15 centímetros. Para os rolos estáticos, por exemplo, eu tenho o rolo pé de carneiro, o rolo liso de roda de aço e os rolos pneumáticos, tá? Cada um deles aí tem suas especificações. Então, o pé de carneiro, né, ele tem que ter espessura de no máximo 15 centímetros do solo para a gente poder utilizar. E para solo fino, eu preciso passar ele de 4 a 6 vezes, enquanto para solo grosso, de 6 a 8 vezes. Rolos lisos de roda de aço, né? 5 a 15 centímetros de espessura e para solos grossos, de 4 a 5 vezes que eu tenho que passar no meu solo. E rolo pneumático, né? Serve aí para solos finos e arenosos numa espessura de 40 centímetros. Já o rolo vibratório, ele serve mais para solos arenosos numa espessura aí de 15 centímetros. Então, para eu fazer o controle de compactação lá em campo, eu preciso considerar alguns aspectos, como, por exemplo, o tipo de solo, a espessura da minha camada e o entrosamento entre as minhas camadas. Então, aqui, por exemplo, o tipo de solo e a espessura da camada, vocês viram que a própria especificação do rolo compactador, ele já mostra pra gente tanto o tipo, a espessura e o número de passadas. Por que será que ele já mostra essa informação? Para que fique mais claro, né, para a gente mesmo resolver essa situação com base nas especificações do nosso equipamento. E se a gente ultrapassar isso aí, a gente não vai ter uma boa compactação, certo? Então, é muito importante seguir mesmo as especificações, né? Além de fazer lá o entrosamento entre as camadas, ou seja, fazer a escarificação, prestar atenção no tipo de equipamento, na umidade de solo que a gente utilizou em campo e no grau de compactação atingido. Essa umidade de solo em campo eu vou obter através da quantidade de água que eu fui acrescentando lá no solo para poder fazer a compactação. E o grau de compactação, eu posso pegar uma porção de solo, né, com base aí nas minhas informações de umidade ótima, massa específica seca máxima, eu obtenho esse meu grau de saturação. Mas a umidade do solo, assim como na situação problema, por exemplo, eu tenho essa informação do volume de água que eu precisei acrescentar para eu obter uma resposta, uma boa resposta lá em campo. Que boa resposta é essa? A minha umidade ótima e a minha massa específica seca máxima. E é importante eu obter essas duas informações para que eu não compacte, né, nem no ramo seco e nem no ramo úmido. Porque imagina se eu vou lá e compacto no ramo seco. Ele vai ficar faltando água. Se um dia chover bastante, esse solo vai acabar absorvendo essa água, né, vai acabar sendo prejudicial. Assim como na compactação no ramo úmido. Imagina um solo bem saturado, bem mole, bem difícil de trabalhar. E eu tentando passar o rolo compactador lá. Não ia funcionar, concorda? Bom, então é importante seguir essas especificações para que a gente tenha um bom controle de compactação. Além disso, né, a espessura da camada não deve exceder 30 centímetros, sendo que a espessura compactada deverá ser menor do que 20. Então, a hora que eu jogo o solo, né, eu lanço o solo, ela não pode ser maior do que 30, para que eu garanta que na hora da compactação ela se encaixe em menor de 20 centímetros, né, uma espessura menor de 20 centímetros. Deve-se garantir a homogeneização do solo a ser lançado, tanto no que se refere à umidade quanto ao material. E aqui o importante é, conforme eu fui e acrescentei água, eu misturo bem essa porção de solo, para que eu tenha aí uma boa homogeneização. Uma palavra bem difícil aqui. Então, eu preciso misturar bastante para eu garantir esse solo homogêneo, né?
E aí garantir que todas as partículas foram envolvidas ali com a quantidade de água que eu acrescentei. Além disso, deve-se realizar a manutenção da umidade do solo o mais próximo possível da umidade ótima, porque imagina a gente estar fazendo essa compactação num dia bem quente, num dia de calor extremo, assim. Aí eu acrescento água, faço a homogeneização e depois espero um pouco antes de trazer o rolo compactador. Esse solo vai começar, aliás, a água vai começar a evaporar, concorda? E aí eu não vou estar atingindo a minha umidade ótima. Então, às vezes, é necessário fazer essa manutenção para que eu fique sempre o mais próximo possível desse padrão. E deve ser feita a passagem do compressor sobre a camada até que não se consiga imprimir marcas no solo. Ou seja, eu vou passar o meu rolo, a hora que eu passar, eu ver que essa porção que eu acabei de passar, né, abaixou, reduziu mais o volume do que a camada do lado, né, do que a porção do lado, aí eu sei que eu ainda preciso passar mais vezes, para que esse solo fique realmente bem denso, bem compactado. Agora eu trouxe para você uma questão de exemplo aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a energia de compactação, né, e o tipo de solo. E eu aproveito para falar para você, mandar suas dúvidas também para o tutor, para que a gente possa conversar nesse momento de interação, né? Lá no final da aula a gente vai ter mais uns 5 minutinhos aí para poder conversar. Então me manda suas dúvidas que eu te respondo e assim você sai aqui da aula entendendo tudo sobre compactação. Vamos ao quadro. Bom, vamos realizar esse exercício aqui para você entender um pouquinho mais, né, sobre a compactação e a classificação aqui do nosso solo. Então, está pedindo para você especificar um ensaio de compactação para uma energia de 12,7 kgf por centímetro cúbico, empregando o equipamento do Proctor normal. Então, eu já sei que eu vou fazer o ensaio normal, e o ensaio de Proctor normal tem um determinado peso certo do pistão, por exemplo, 2,5 centímetros. A minha altura de queda aqui, no caso, está 30,5, né? O meu N minúsculo aqui é o meu número de camadas e o meu V é o volume do solo compactado. Então, estou trabalhando aqui com um corpo de prova, provavelmente em laboratório, tá? Então, eu vou colocar uma tela em branco aqui para que a gente possa trabalhar, né? E foi passada ali, então, a energia. E aí o peso, a minha altura, dividido pelo meu volume. Então, basta com que eu substitua os valores que foram passados. Aliás, essa minha energia aqui, eu já tenho a informação. Então, ela é de 12,7. Aí eu tenho 2,5 o peso do meu pistão, né? 30,5 a altura de queda, 3 vezes é o número de camadas, né? E esse N é a quantidade aí, o meu número de golpes por camadas, dentro de um volume de 1.000 centímetros cúbicos. Bom, se eu fizer essa matemática aqui, eu vou obter uma quantidade de golpes por camada de 55 golpes. Então, ele pediu para a gente pensar no ensaio de Proctor normal, com uma determinada energia já especificada, né? Um peso do pistão de 2,5, de uma altura de queda de 30,5, que eu quero realizar essa compactação em 3 camadas. Quantos golpes eu vou precisar para esse meu corpo cilíndrico aqui de 1.000 centímetros cúbicos? Então, 55 golpes, para que eu fique aqui dentro dessas minhas especificações. Se eu pensasse, se eu fosse fazer, por exemplo, 26 golpes, né, que é o normal, que é o meu normal aqui, no ensaio Proctor normal, eu teria, para esse caso, uma energia de 5,95 kgf por centímetro cúbico. Então, se, por exemplo, se esse problema chegasse para você, lá na empresa que você trabalha, né, quantos golpes eu vou precisar aqui para compactar esse corpo cilíndrico de 1.000 centímetros cúbicos e etc. Aí você precisaria fazer essa continha rapidinho só para saber que seriam 55 golpes.
E só uma coisa, o peso do pistão e a altura de queda que ele cai já está pronto, né? O pistão vem já e no momento em que você puxa ele todo para cima e solta, né? Você puxa ele e ele já atinge 30,5 centímetros de queda. Então você não precisa se preocupar em posicionar e levantar até 30,5, né? Será que tá certo e tal? E depois soltar. Ele já vem certo, né? Com o peso pronto, né? Ou seja, o equipamento todo já vem com o peso que deveria vir e quando você puxa o pistão e solta, ele já cai também certinho de uma altura de 30,5. Então, o ensaio é bem simples, né? Basta ter um pouco ali de força, um pouquinho de paciência também para fazer 55 golpes dentro da camada a ser compactada. Vamos conversar mais um pouquinho sobre o ensaio CBR, né, que é o Índice de Suporte Califórnia, e também o ensaio Proctor. Vamos ao quadro. Bom, primeiramente o ensaio de CBR, ele é especificado através de um método de execução do DNR, né, como ele é feito para um solo que vai ser utilizado lá para pavimento, então o DNR que especificou o procedimento de ensaio. Bom, a compactação nesse ensaio é aplicada a pavimentos flexíveis e base de pavimento. Então, eu quero saber se o meu solo pode ser usado como base de pavimento, por exemplo, né? Isso falando de um pavimento flexível. Então, o procedimento em si passa pelo ensaio de compactação. Eu vou fazer o mesmo ensaio de compactação do Proctor, basicamente. Só que agora em outras medidas de corpo de prova e outra energia, né? Outro peso do pistão, outra altura de queda, tá? Faço aqui a minha compactação. Depois eu pego o meu corpo de prova e mergulho ele em água e deixo ele expandir, né? Por essa absorção de água, por pelo menos 24 horas. E depois eu coloco esse corpo de prova saturado, eu retiro ele e coloco numa prensa para eu saber qual que é a resistência à penetração desse corpo de prova saturado, certo? E lá no final eu vou calcular então o meu CBR, né, através da pressão que foi calculada, dividido por uma pressão padrão. E eu vou pegar essas duas informações de dois valores de CBR. Um para 2,54 milímetros, de 54 milímetros, e outra informação para 5,09 milímetros. O maior valor entre o CBR que eu obtive para 2,54 e o CBR que eu obtive para 5,09 vai ser o meu índice de suporte Califórnia do solo, certo? Então, na aula prática também tem um exemplo do ensaio de CBR. Você pode pesquisar também dentro da norma, né, as especificações do método de execução, que vai te ajudar bastante a entender o ensaio. Bom, já o ensaio de Proctor, ele tem um procedimento normativo dado pela NBR 7182, né? E o ensaio normal tem lá um pistão, né, de peso 2,5 kg e uma altura de 30,5 centímetros. E aí nós temos alguns procedimentos a seguir. Primeiro, as amostras recebidas são colocadas em bandeja para secar o ar. Então, eu preciso secar bem esse solo, né, deixar toda a umidade dele ir embora, para que eu possa depois acrescentar a minha umidade e conseguir saber o valor que eu acrescentei nesse solo. Aí o solo vai ser destorroado, né, passado na peneira de abertura de 100 milímetros. E aí eu vou adicionar água para obter o primeiro ponto da minha curva de compactação. Então, imaginando, né, dentro da minha curva de compactação, eu vou obter um ponto aqui. Aí eu deixo esse solo descansar por 24 horas para que ocorra uma homogeneização da umidade em toda, né, a minha porção de solo. E depois eu coloco em um recipiente cilíndrico e compacto 3 camadas a partir de 26 golpes por camada. Então, eu vou pegar o meu cilindro, vou fazer 3 camadas, em cada uma delas eu vou fazer 26 golpes. 26 golpes,
26 golpes. Isso significa que eu vou levantar o meu pistão e deixar ele cair na minha porção de solo 26 vezes, tá? E aí eu repito esse processo com diferentes valores de umidade, ou seja, eu volto aqui, né, para que eu faça lá o meu segundo ponto da minha curva, para que eu obtenha pelo menos 5 para obter lá a minha curva de compactação. Então, depois eu venho e traço, né, a minha curva e obtenho lá a minha umidade ótima e minha massa específica seca máxima. Então, em laboratório, tem aqui figuras, né, para que você entenda mais ou menos o procedimento. Então, deixo o meu solo na bandeja, depois que ele secou, eu destorroei, passei na peneira, e aí eu vou acrescentando água, para eu poder homogeneizar. Isso aqui é o meu corpo, o meu cilindro, onde eu vou fazer a minha compactação, tá? Então, ele é separado aqui, né? Temos ele inteiro, e na hora de eu colocar, eu vou colocar separado as minhas 3 camadas. Vou medir, né? E aí vou fazer a compactação. Então, essa figura aqui indica o pistão, tá? Aqui a gente tem um corpo, né, com a quantidade de peso correto, né, de 2,5 kg. E essa altura aqui, da qual eu levantei o meu pistão e depois deixei ele cair, é aquela altura de 30,5 centímetros, tá vendo? Então, ele é levantado e depois jogado no solo, né, dessa altura padrão, já estabelecida pelo próprio equipamento. E depois eu posso fazer a extrusão do meu corpo de prova, né, dentro aqui do meu cilindro, através de uma maquininha que eu só empurro aqui uma porção embaixo do corpo de prova para ele sair aqui em cima. É simples, é um ensaio simples, né? Basta com que a gente tenha só cuidado em verificar a quantidade de água que está sendo acrescida, né? Anotar essas informações, porque é elas que vão nos dar lá o nosso teor de umidade. E fazer os procedimentos corretos, deixar homogeneizar toda essa amostra, contar os golpes corretos, né? E o importante também não é aplicar os golpes espalhados ao longo da nossa área superficial. Se eu aplicar sempre no mesmo lado, eu só vou estar compactando uma parte do solo. Então, eu aplico uma aqui, depois troco o pistão, né? Vou fazendo basicamente aqui em círculo para eu poder compactar ao redor de todo o corpo de prova. Vamos fazer a resolução de mais uma situação problema, que está se tratando agora da compactação em campo, mas relacionando o CBR. Vamos ao quadro. Bom, agora a empresa de engenharia que você trabalha estuda traçados rodoviários, né, e decide por áreas que necessitam da construção de aterros. A empresa solicitou a você verificar o potencial de determinado solo como material para a construção de pavimentos flexíveis e você foi encarregado de coletar material e encaminhar para o laboratório para a realização de ensaios. Com base no resultado, você deve apresentar um relatório técnico discorrendo sobre o potencial desse solo. Muito bem, então você foi lá para o laboratório, né? Esse solo foi ensaiado e você chegou com essa informação, com esse gráfico aqui. Um gráfico de penetração, né, dado em milímetros, por pressão, dado em MPa. Então, aí você tem lá vários pontos que foram traçados em laboratório e você precisa dar a informação do CBR. E depois dizer, né, se esse solo é bom, se ele pode ser apresentado como base de pavimento flexível. E lembrando que base, toda vez que você ouvir falar base para pavimento flexível, você já pensa em CBR. Porque esses ensaios, esse ensaio, né, é o que vai garantir aí se o seu solo vai ser bom ou não para fazer a base do nosso pavimento. Muito bem, então como eu disse para você, o índice de CBR, ele é o maior valor entre o de 2,54 e de 5,08 milímetros, né? Reparem aqui que é o dobro, acho que é meia polegada e 1 polegada, se eu não estou enganado. Bom, então, basta com que eu obtenha os valores, né, de 2,54 e 5,08 milímetros. Que valores, né? A minha pressão que foi calculada. Essa pressão padrão, ela é fixa.
Então, para uma penetração de 2,54 milímetros, eu tenho 6,9 MPa fixo, que não vai mudar. E para 5,08 eu tenho 10,03. E aí eu pego o meu valor aqui da minha pressão calculada para 2,54, né? Vai estar aqui 0,75 mais ou menos. E coloco nessa equação e divido. Esse valor aqui deu lá 10,6%. Beleza. Depois eu vou fazer isso para 5,08. Então, vou pegar a minha pressão que foi calculada, tá aqui, né, para 5,08, tá aqui mais ou menos em 1,1, né, entre 1 e 1,2. Então, o livro considerou como 1,09 e divide por essa pressão padrão. Esse resultado de 18,4 está incorreto, né? Na minha conta que eu fiz, deu 10,6 mais ou menos, 10,58, 57. Então, acabou que esses dois valores de CBR estão iguais, né? Qual que eu escolheria? O próprio 10,6%. Agora, acontece que se eu tivesse um outro valor aqui de pressão calculada, né? Que me resultasse, talvez, nesse CBR de 18,4, comparando esse de 18 com o de 10,6, eu escolheria esse CBR aqui, porque ele é maior. Então, eu vou anotar para que você não esqueça que o CBR é o maior valor entre o CBR de 2,54 milímetros e 5,08 milímetros, certo? E depois vocês corrijam aqui essa informação, né? Refaçam a conta para ver também qual é o resultado que deu. Mas no meu não tá batendo com o do livro, né? O meu deu 10,6 também, que acabou coincidindo aqui com o de cima. E aí eu disse que se fosse mesmo uma outra pressão aqui calculada, um pouco maior, que resultasse em 18,04, e comparando esses dois, eu escolheria o maior valor, certo? Então, fiquem atentos a isso. E aí, né, que esse solo é bom ou não é? Bom, dentro das nossas porções aqui, das nossas condições de CBR, ele pode ser usado sim como pavimento flexível. Vamos continuar agora falando, né, sobre a influência da compactação, né, lá no nosso solo. Vamos ao quadro. Bom, você já viu que a minha curva de compactação, né, ela tem esse formato, ela atinge a minha umidade ótima e a minha massa específica máxima, seca máxima, certo? Antes dela atingir esse ponto, eu tenho um ramo seco. E depois que ela atinge esse ponto, eu tenho um ramo úmido. Lá no meu ramo seco, o que acontece? Eu tenho pouca água, né? Eu tenho predominância de forças de atração. E aí, dentro de pouca água e predominância de força de atração, eu teria uma estrutura floculada, ou seja, observe aqui esses detalhes, né? A minha estrutura, ela tá floculada. Então, a tendência é que uma estrutura se atraia, né? Uma partícula se atraia até a outra, certo? E aí, por isso que dentro desse ramo seco, eu consigo trabalhar bem com o solo. Enquanto ainda ele está seco, eu consigo acrescentar água e obter uma boa resposta. Já no meu ramo úmido, eu já tenho muita água, né? Predominância de forças de repulsão e uma estrutura mais dispersa, como nessa figura aqui. A minha estrutura já está mais orientada. E a tendência é que uma partícula de solo se repulse a outra, porque o meu solo está muito saturado, né? Tem bastante água. Então, o que acontece? Além disso, né, além de eu estar no ramo seco e no ramo úmido, para que eu obtenha essa minha estrutura mais dispersa, o aumento de energia também faz aumentar essa tendência à dispersão. Então, lembra quando a gente conversou com relação à quantidade de energia que eu tenho que mandar lá para o meu solo na compactação para eu obter determinada teor de umidade e determinada massa específica seca? Então,
tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes muita água ou uma energia maior acaba fazendo com que o meu solo, né, as estruturas, se repulsem entre si, certo? E aí, como eu sei se o meu grau de compactação foi atingido? Bom, se eu estou lá fazendo um aterro, né, eu posso fazer um aterro experimental previamente no local desejado ou utilizar as próprias camadas que sofreram compactação para essa finalidade. Daí eu pego um pouco desse solo e verifico se ele atingiu o grau de compactação ou não. Uma dessas curvas aqui vai indicar o peso específico seco máximo para os esforços a partir de um dado equipamento de compactação. E o peso específico máximo do laboratório poderá ser igual ou superior a esse valor. Então, além de eu posso fazer um aterro experimental lá no local, eu também sou basicamente que obrigada a pegar uma porção desse solo e levar para o laboratório para que eu tenha o controle dessa minha compactação, né? Para que eu entenda, saiba exatamente quais são os valores que eu preciso acrescentar e colocar para eu atingir o meu grau de compactação. Então, veja só, quando eu tenho uma umidade maior do que a minha umidade ótima, eu não atinjo o meu peso específico, eu atinjo o meu peso específico, eu não atinjo, né, aqui o meu peso específico máximo, seco máximo, desculpa pessoal. Aqui quando eu tenho uma umidade menor do que a minha umidade ótima também, eu aumento aqui um pouco da minha curva, né, mas sem ali atingir a minha umidade ótima. Eu só vou atingir quando essa minha umidade for a ótima. Né? É aquele caso aqui do meu grau da minha curva de compactação. Quando que eu atinjo a minha massa específica seca máxima? Quando eu estou no meu grau de umidade ótimo, né? No meu teor de umidade ótimo. E aí eu tenho lá, comparando o do meu aterro experimental com o meu laboratório, se o peso específico seco máximo do laboratório for menor do que o do aterro, eu devo determinar o número de passadas necessárias para que o equipamento leve o peso específico desejado. Ou seja, eu preciso aumentar o meu peso específico, né? Se o do laboratório for maior do que o do aterro, então o equipamento que eu estou utilizando precisa ser alterado para outro. O que quer dizer, né, que eu não estou atingindo com aquele equipamento o mesmo massa específica seca máxima do que eu deveria comparando com a de laboratório. Se elas estão iguais, então a energia de compactação obtida pelo equipamento deve ser considerada adequada ao laboratório, certo? Então é importante que eu tenha também uma informação do laboratório junto, né, caminhando junto, para que eu não me perca, para que eu entenda aí qual que é o meu caminho a ser seguido. Será que eu preciso trocar o equipamento? Será que eu preciso passar ele mais vezes mais passadas, né, ao longo da minha porção de solo? Isso aí quem vai me dizer se eu comparar lá com a minha informação obtida em laboratório, né, em escala reduzida. Vamos agora tratar das propriedades do solo compactado. Lá no começo da aula eu disse para você que a compactação ela dá muitos benefícios ao nosso solo, né? Ela aumenta a resistência, diminui a permeabilidade, tudo isso em função da expulsão de vazio dentro da nossa estrutura, né? A partir do momento em que eu expulso o vazio, eu reestruturo para que uma partícula fique mais próxima à outra e com isso ela aumenta um pouco ali a ligação entre elas, né? E consequentemente a sua resistência mecânica. Vamos ao quadro. Bom, benefícios. Reduz vazios, né? Isso, na verdade, não chega nem a ser um benefício, é o próprio ensaio de compactação que promove essa redução. Porém, quando eu estou reduzindo o vazio e uma partícula começa a se aproximar da outra, então eu tenho um aumento de coesão entre essas partículas, né? Lembrando, essa coesão é aquela cola, aquela cimentação que deixa uma partícula ligada à outra. E se eu não tenho espaço vazio entre elas, elas estão mais juntas e mais unidas. E aí, com isso, eu melhoro a minha resistência ao cisalhamento, né? Então, se a gente lembrar, ou aqui, se vocês ainda não viram, né?
estou explicando para vocês a resistência ao cisalhamento, eu tenho aqui, então, essa minha porção que vai ser a coesão e aqui o meu ângulo de atrito. Quando eu aumento a minha coesão, ou seja, eu estou subindo a minha curva aqui, né? Eu tenho também um aumento da resistência ao cisalhamento. Ou seja, o meu corpinho de prova, o meu solo, vai romper com mais dificuldade, tá? Cisalhamento é justamente isso, é romper o solo, certo? Como, por exemplo, lá, um escorregamento de talude, né? Nesse escorregamento eu tenho um rompimento dessa resistência aí ao cisalhamento. Bom, eu ainda posso, com a compactação, aumentar a capacidade de suporte do solo, porque ele está mais resistente, né? E a coesão está fazendo com que as partículas estejam mais agregadas. Então, o meu solo consegue suportar mais carga do que anteriormente ele suportaria. E eu também reduzo a permeabilidade e a capacidade de absorção de água. Por quê? Porque eu estou diminuindo o espaço vazio por onde a água passaria, né? Que seria aí essa permeabilidade. Então, reduzindo a permeabilidade, a chance do meu solo ficar saturado, né? Romper aí por acréscimo de água, vai embora, né? Diminui. Então, com isso, o solo se torna mais estável, certo? Então, nós temos muitos benefícios aí da nossa compactação. Além disso, eu tenho duas outras propriedades. Uma é o inchamento e a outra é a contração. Vamos falar do inchamento primeiro. Quando eu tenho um solo que está compactado no ramo seco, eles são mais sensíveis às mudanças do ambiente, como, por exemplo, a absorção de água e, consequentemente, a expansão. Então, lembra que eu conversei com vocês quando a gente tem aqui uma curva no no ramo seco e um pedaço aqui da curva no ramo úmido. Quando eu faço a compactação aqui, antes de atingir a minha umidade ótima, eu estou trabalhando com um solo que ainda poderia receber mais água, né? E, podendo receber mais água, ele ainda continuaria trabalhando para a compactação. Então, fazer a compactação num ramo seco, deixa o solo mais sensível às mudanças ambientais e se, por exemplo, um dia muito chuvoso, né, acabar aí por saturando esse solo, pode ser que ele se expanda e ocorra o inchamento da compactação que eu promovi lá em campo. Então, não é muito interessante fazer a compactação nem no ramo seco, nem no ramo úmido. Por isso que nós temos uma umidade ótima, né? E ela é ótima justamente por essa questão, porque ela é boa, perfeita para fazer a compactação. Se eu fizer ou antes ou depois disso, eu posso vir a ter problemas. E a contração, que é outra propriedade aí do meu solo compactado, diz, né, que as amostras compactadas no ramo seco têm resistência superior às compactadas no ramo úmido, porque ainda no seco eu posso acrescentar água, certo? O solo ainda consegue receber um pouquinho mais de água, enquanto no úmido ele já está completamente saturado. E aí a resistência no ramo úmido sofre influência do método de compactação devido às diferenças de estruturas induzidas por esses métodos. Então, mais uma vez, não é nem interessante eu compactar no ramo seco e nem no ramo úmido. O ideal mesmo é atingir o teor de umidade ótimo, porque assim eu garanto que esse solo foi bem compactado e não vai ter tantas interferências externas, né, para fazer com que esse solo inche ou contraia, certo? Vamos agora resolver a nossa última situação problema, né, para reforçar aí os ensinamentos do ensaio de compactação. Vamos ao quadro. Bom, no terceiro momento da obra que você está trabalhando, foi necessário executar 2 aterros sobre uma camada de argila mole, que apresenta uma massa específica seca de 1,8 gramas por centímetro cúbico e um teor de umidade de 15%, além do grau de saturação de 98%, com variação de mais ou menos 1%. O primeiro aterro utilizou um ensaio Proctor normal e o segundo um Proctor modificado, ou seja, a energia foi maior nesse ensaio de Proctor modificado. Verifique a forma como o projeto foi elaborado, interpretando se há alguma implicação técnica. Então, vamos lá agora para os resultados.
Primeiro, um ponto interessante a se observar, né? É que eu tenho aqui duas curvas de compactação. Essa aqui foi com Proctor normal e essa com modificado. Tá escrito ali na legenda, né? Beleza. Mas se não tivesse essa legenda aqui, como que eu saberia? Eu ia verificar pelos meus teores de umidade e minhas massas específicas, secas, né? Lembra que nós conversamos que quanto maior a umidade, né? Então, maior a umidade, ótima, menor a energia de compactação. Então, eu saberia que essa curva que está mais para baixo, também com uma massa específica seca menor, é de uma energia menor, tá? Aprendam a identificar essas curvas, principalmente em função dos dois valores que nós temos, de massa específica e teor de umidade. Aí eu tenho o meu aterro 1, que está em em azul aqui, ó, dessa curva de energia normal, nós temos um teor de umidade ótimo, dado aqui entre 14% e 15%. Então, o livro colocou aqui como 14,6%, né? E eu tenho uma massa específica seca máxima de 1,81, 1,82 mais ou menos. Ou seja, eu tenho um grau de compactação de 1,8, né, dividido por 1,82. Da onde veio esse 1,8? Lá da minha massa específica seca da minha camada de argila mole, que foi dado no enunciado. Eu estou comparando essa massa específica natural, né, com a minha massa específica máxima, tá? E aí eu obtive 98,9%. Já o meu aterro 2, ele tem uma umidade ótima de 13 ponto alguma coisinha ali, 13,1, 13,2, e uma massa específica seca máxima de 2,12. Então, eu comparo, né, com a minha massa específica natural do aterro e eu obtenho 84,9 como grau de saturação. E aí, tá pedindo para a gente avaliar o que chegou mais próximo do grau de saturação de 98%, variando para mais ou para menos 1%. Ou seja, eu posso avaliar os de 97% até 99%, tá? É isso que significa. Então, comparando aqui o meu aterro 1 com o meu aterro 2, o 1 eu tenho 98,9%. Então, ele está dentro dessa faixa. Posso usar o meu aterro 1 como compactação, né, para eu realizar lá? Tá ok. Agora, o meu aterro 2 apresentou 84,9%. Então, ele foge dessa faixa de 97 até 99. Com isso, ele não tá bom para ser utilizado. Então, apenas o 1 tem as especificações que o projeto pede, né? Então, um motivo 2, aliás, um aterro 2, qual que é o motivo para ele não poder ser? Além do grau de compactação não estar dentro da nossa área, geralmente ele pode ter feito... ter sido compactado aí, ele foi compactado com uma energia maior, porém, né, talvez usou um equipamento inadequado lá em campo, ou não sei quanto do meu número de passadas aí que o meu equipamento passou, enfim. O aterro 1, ele, mesmo com a energia normal, ele pode atender aqui as nossas especificações de projeto. Então, resumindo, nem sempre uma energia maior, né, que vai me dar aqui uma curva com menor teor de umidade, ou seja, eu vou gastar menos água, né? Pensa, pessoal, que eu estou falando aqui de teor de umidade para uma quantidade de solo muito maior do que aquela que eu realizo em laboratório, tá? Então, é uma boa quantidade de água, certo? Então, com menor teor de umidade, às vezes eu estou pensando que vai ser uma vantagem, mas não vai, porque ele não vai atingir o grau de compactação exigido. Então, é importante verificar esses aspectos, certo? E eu só queria fazer uma correção na situação problema de número 2, que eu falei que que o CBR, né, ele era bom, se fosse o de 18, ele estaria bom para ser utilizado como base de pavimento. Ele não é, na verdade ele não é, porque o mínimo especificado pela CBR é de 20%. Então, só corrigir essa informação que eu passei lá atrás.
E agora chegou o nosso momento de dúvidas, né? O momento em que você manda suas perguntas aí e eu te respondo. E eu já tenho algumas aqui que eu vou pedir licença para ler e em seguida eu já volto com a resposta. Bom, primeira, o aluno Eric, lá do Polo de Montes Claros, pergunta qual seria o tipo de solo colapsível falado. Ou todo solo pode ser colapsível com excesso de água. Bom, Eric, não é todo solo que é colapsível, tá? Geralmente os solos colapsíveis são solos argilosos que sofreram muita intemperização, como o solo aqui de Londrina, por exemplo, tá? Então esse solo, além de intemperismo, né, que ele sofreu e etc., ele é um solo laterizado. E essa laterização, que eu acho que eu expliquei aqui na aula passada, se eu não me engano, que faz com que as partículas, né, se movam aí conforme o intemperismo vai agindo, faz com que esse solo fique mais exposto a essa situação. Além disso, o solo colapsível, ele se encontra em regiões de clima tropical úmido, como aqui o do Brasil. Então, não é só aqui em Londrina que tem solo colapsível. Tem também a ocorrência de solo colapsível lá no Nordeste, em Pernambuco. Ou ali em São Carlos, perto de São Paulo. Então, não são todos os solos, né? Tem um estudo químico aí para verificar se ele é colapsível ou não. Mas os que são, sofrem com esse problema que eu comentei, né? Eles perdem a sua capacidade de resistência e tendo ali o mesmo peso que ele está suportando, ou seja, eu não aumentei a quantidade de peso, eu só acrescentei água no solo e aí ele perde a resistência, é uma característica dele mesmo. Eu tenho mais uma pergunta, eu vou ler para vocês. Então aqui eu tenho do aluno Misley. Qual a diferença do rolo pneumático para os outros dois, né? Rolo carneiro e liso. Bom, o rolo pneumático, primeiro, o rolo pé de carneiro, ele tem umas porçõezinhas retangulares fora da expansão ali do próprio rolo, né? Ele tem como se fossem uns dentes assim. E aí o que que acontece? Esse rolo pé de carneiro, quando ele passa no solo, ele dá aquela apertada com esse pé de carneiro. Já o rolo liso, ele só passa ali pelo próprio solo. Então, dependendo da quantidade, da diferença aí do meu tipo de solo, eu tenho a escolha de cada um deles. Mas, se eu tiver um solo que estiver muito úmido, por exemplo, conforme eu passe o rolo do pé de carneiro, ele acaba até grudando no nosso solo. Por isso que é importante verificar lá também as especificações de teor de umidade ótimo, né? E outras especificações. Mas o pneumático, ele funciona com um mecanismo diferente, é mais com relação à mecânica do equipamento em si, tá? Mas, se eu não me engano, o rolo pneumático, ele é liso também, como esse rolo liso no qual foi dito. Tenho mais uma dúvida. Quando a compactação for de solo rochoso, como nas BRs, como saber se o grau de compactação está bom? Bom, solo rochoso quer dizer um solo que tem mais características da rocha? Não sei se eu entendi muito bem. Mas, enfim, depende, né? Depende bastante aí. Me especifica depois esse solo rochoso lá no chat para a gente conversar melhor e aí eu consigo te responder com mais calma. E tem uma última pergunta aqui. A aluna Débora, do Polo de Valinhos, está perguntando, no Proctor, o número de golpes para 3 camadas, por exemplo, é por camada ou por total? Esse número de golpes, Débora, é por camada, tá? Então, é o número de golpes por camada. Então, eu vou fazer 3 camadas, né? Vou colocar uma porção de solo e eu vou fazer 26 golpes na primeira camada, depois mais 26 na segunda, mais 26 na terceira, certo? E para essa dúvida do solo rochoso, aí eu não entendi muito bem essa denominação de solo rochoso. Depois, se você puder me especificar melhor, mas eu vou fazer o controle de compactação normal, tá? Geralmente, se eu estou lá numa rodovia e eu preciso fazer a compactação, geralmente eu só tenho mais rocha ali no entorno, né? Eu trago uma porção de solo para esse local, para eu poder compactar e poder utilizar como pavimentação. Acontece muito isso, se eu não tenho solo no local, eu posso fazer um empréstimo de outra jazida, lembram-se disso? Então, depois me especifica esse solo rochoso aí que a gente conversa melhor. Mas o controle de compactação, independente do tipo de solo, vai ser o mesmo. Tomar cuidado com a especificação das camadas, com o número de vezes que precisa passar na camada, com o teor de umidade, com a escolha do equipamento,
por exemplo, o rolo vibratório. Se eu passar o rolo vibratório num solo argiloso, eu vou estar fazendo com que a água que está presente na mistura aflore. É igual ensaio de análise visual tátil. Se eu colocar um pouquinho de água aqui, solo e um pouquinho de água e chacoalhar, a água vai começar a subir na porção do meu solo. Diferentemente do que acontece no solo arenoso, que a água incorpora na partícula, que cria até uma falsa coesão lá. Então, o rolo vibratório, ele é utilizado para solo arenoso, justamente porque essa vibração, faz com que as partículas vão se encaixando. Se eu pegasse esse mesmo rolo, passasse lá no solo argiloso, eu teria um afloramento aí da água, o que não é legal, né? Porque eu quero um solo homogeneizado. Então, tudo isso, né, esses pontos específicos, levam ao controle da compactação. Basta ficar bem atento aí às especificações também do equipamento. Agora, recapitulando os assuntos vistos na aula de hoje, vamos ao quadro. Bom, primeiro eu comentei bastante sobre os benefícios da compactação, né? O que são esses benefícios? Bom, eu aumento a resistência do meu solo, eu diminuo a permeabilidade, eu aumento a coesão, né, de solos que são coesivos, porque aí eu vou ter uma aproximação das partículas, certo? Com a expulsão dos vazios. Então, além de melhorar a resistência mecânica desse meu solo. Então, temos vários benefícios da compactação, simplesmente com o fato de eu expulsar o vazio dentro do meu solo. A compactação em campo, ela é realizada com equipamentos, podem ser com soquete ou podem ser com rolos, né? Rolos vibratórios, rolos lisos, pé de carneiro, tudo depende aí do tipo de solo que eu vou ter e também da quantidade de vezes que eu vou poder passar o meu rolo dentro do meu canteiro ali no qual eu estou trabalhando, certo? Falamos sobre o ensaio de Proctor e o ensaio CBR. O CBR ele é feito para verificar aí se o meu solo pode ser usado ou não como base para pavimentos flexíveis, né? Então, eu vou pegar esse meu solo, vou compactar, depois eu vou deixar ele imerso 24 horas em água para eu saber o quanto que ele vai se expandir e quanto que ele vai perder essa resistência aí do meu solo, né? E o ensaio Proctor é um ensaio de compactação que a gente está acostumado a ver. Temos ali alguns tipos de energia a ser aplicado, né? Energia normal, modificada, intermediária. E isso vai influenciar no nosso resultado final. Quando eu aumento a minha energia, né? Então, eu tenho um aumento de energia, eu tenho um menor teor de umidade, consequentemente, um maior peso específico seco. Aí depende do meu objetivo. Além disso, é importante verificar o grau de compactação também, né? Muitas vezes eu tô lá pensando que eu vou me beneficiar com uma energia maior, porém eu não vou estar atingindo as especificações de projeto, tá? E por fim, nós vimos a curva de compactação, né? Nós temos lá no eixo X o teor de umidade, no Y a massa específica seca, e a gente tem também lá o teor de umidade ótimo, que é o teor de umidade perfeito ali para a nossa compactação, e a massa específica seca máxima, ou peso específico seco máximo, né? Que vai também nos dar quais são os dois parâmetros importantes aí para a nossa compactação. Ou seja, a compactação é muito interessante, né, dentro da engenharia civil, porque ela nos ajuda a melhorar os benefícios do solo, seja para um pavimento rodoviário, seja para uma pista de pouso e decolagem de aeroporto, seja para uma barragem de terra, seja para fazer uma preparação aí do solo para a fundação. Então, a compactação ela pode ser atrelada, utilizada aí junto com o nosso dia a dia. Também, se eu quiser fazer um aterro, né, eu tenho que compactar esse aterro. Enfim, então, e vocês viram aqui na aula de hoje que nós temos N vantagens e N benefícios que essa compactação traz para o nosso solo. Então, assistam a aula prática, né? Continuem estudando. A aula que vem já é a última da disciplina e eu espero que você venha aqui com mais dúvidas para que a gente possa conversar. Então, até a próxima!